Olá, olá, meus queridos alunos. Trataremos aqui então de mais uma aulinha de protesto, especificamente aqui acerca da desistência e sustação do protesto, tá? Do item 57 até o 64.2, tá ok? Falaremos então aqui, né, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas, ou seja, o próprio apresentante ele pode ir lá e falar, não, pô, desisti do protesto. Ele faz a desistência fazendo o que? A retirada do protesto, mas ele tem que recolher os emolumentos, tá? Lembrando que em São Paulo, a apresentação do título não precisa de depósito prévio, tá? Aqui já é dispensado, tá, o depósito prévio, embora tenha facultatividade tanto também algumas das normas, onde elas dizem que pode ser feito o depósito prévio também na 9492, aqui não é exigido, tá? E caso o protesto venha a ser efetuado, também o apresentante não paga nada. Quem tem que pagar isso é lá na frente a própria pessoa interessada, né, no ato do cancelamento, ou ele mesmo interessado no ato do pagamento, ou o apresentante, nesse caso, ele precisa pagar se for o caso de retirada, né, desse protesto, que é a hipótese aqui ressalvada no item 57. Ela pode ser formalizada por escrito, tá? Nesse caso devolverá o título no ato do protocolo e será arquivado, né, em pasta própria, e também poderá ser realizada pelo meio eletrônico através do ICP Brasil ou lá nas centrais do protesto, né, que a gente já comentou lá na frente, né, dos serviços compartilhados. O título ou documento de dívida cujo protesto for sustado judicialmente, ou seja, um procedimento específico, né, de sustação judicial, permanecerá no tabelionato à disposição do respectivo juízo e só poderá ser pago, protestado ou retirado com a ordem judicial. Ou seja, se o título estiver sustado, não pode fazer nada com ele, tá? Nem pagar o título. Então esse título vai ficar parado na serventia, o tabelião ele vai recusar qualquer ato que venha incidente nele, a não ser com autorização do próprio juiz. Esses mandados, né, ficarão arquivados, né, de forma cronológica em pasta específica, e os mandados e os títulos de dívida poderão ser inutilizados, né, independentemente de prévia autorização, desde que conservados microfilmes ou imagens gravadas em processo eletrônico decorridos 10 anos do recebimento da ordem judicial de sustação sem a comunicação sobre a resolução definitiva do processo. Então, passados 10 anos, não teve nada, né, a respeito da comunicação do processo, pode ser inutilizado desde que seja digitalizado, né, ou microfilmado essa ordem. Inutilizado o título, né, de dívida arquivado no protesto, sobrevindo ordem ulterior, ou seja, veio uma ordem depois desses 10 anos, a lavratura será realizada à vista do próprio microfilme ou da imagem gravada por processo eletrônico. Os mandados de sustação de protesto transmitidos por facsímile, né, ou seja, por fax, que é aquele lá no regime de plantão, até às 19 horas, mediante endereço eletrônico informado pelo tabelionato da corregedoria, serão provisoriamente cumpridos pelo próprio tabelião. Ao receber o mandado transmitido por facsímile ou por intermédio de endereço eletrônico, o tabelião confirmará sua procedência imediatamente, se não for possível, no primeiro dia útil seguinte, mediante contato telefônico ou preferencialmente por meio de conferência do documento digital no site do órgão do Poder Judiciário. Caberá ao interessado no prazo de 2 dias úteis, ou seja, cumprindo aqui, né, o tabelião no 60.1, ele vai fazer o cumprimento provisório, né, que ela, desculpe, lá no item 60, né, que diz que ele vai fazer o cumprimento provisório. Esse cumprimento provisório fica condicionado, então, ao comparecimento desse interessado no 60.2, 2 dias úteis contados da transmissão da ordem judicial, por facsímile ou por endereço eletrônico, para que ele apresente o original do mandado para fins de sustação. Essa hipótese só será afastada, tá, dos 2 dias úteis se a providência referida no item anterior for observado o original assinado digitalmente, ou seja, se o tabelião ele conseguir verificar a assinatura digital desse mandado judicial, ele não precisa fazer esse cumprimento provisório, tá? Ele já pode fazer já o cumprimento permanente dessa ordem de sustação e ficar aguardando a decisão do juízo sem poder receber o pagamento, sem fazer a retirada, cancelamento ou nada a respeito desse título. Não apresentado o original do mandado judicial e não sendo o caso do subitem anterior, ou seja, não foi apresentado em 2 dias úteis o original e também não sendo hipótese de assinatura digital do mandado, né, que possa ser verificado, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Tá? Então gravem isso, tá? Essa informação é muito importante. Revogada a ordem judicial de sustação, o protesto só não será tirado até o primeiro dia útil subsequente do recebimento se a sua materialização depender de consulta a ser formulada ao apresentante. Tá? Então cuidado, item 61, muito importante também. Tornada definitiva a ordem judicial de sustação, ou seja, definitiva, né, que vai realmente obstar, né, de qualquer forma o protesto, o título será encaminhado ao juízo competente, salvo se ele indicar que ficará no cartório e deverá ser entregue a alguém, tá? Uma pessoa, né, em procedimento específico.
Caso essa ordem venha de um processo eletrônico, o envio se observará a regra do artigo 1206-A do tomo 1. E o que diz a regra do 1206-A do tomo 1? Ele diz, né, que, na verdade, esse título será enviado por e-mail, tá, com lógico, o respectivo juízo, né, no endereço indicado, contendo no assunto, tá? Isso aqui é muito importante vocês colocarem o número do processo. Então, no assunto vem o número do processo, será encaminhado para o endereço do juiz, onde lá, né, o seu respectivo cartório judicial providenciará o entranhamento, né, desse documento, né, dessa remessa do título pelo meio digital no processo respectivo. Decorrido o prazo de 30 dias sem a pessoa indicada não comparecer na serventia, né, isso deverá ser enviado ao juízo com, né, a ressalva do item 62, né, que é esse envio de eletrônico, né, por e-mail, e o tabelião nas situações em que exigir, né, a observação do 1206, poderá inutilizar 6 meses depois de recebida a ordem judicial de sustação definitiva os originais do título. Ou seja, se ele fez a remessa desse título por e-mail, tá, da imagem do título por e-mail, 6 meses depois ele pode inutilizar esse título da sustação, tá, de ordem de sustação definitiva. O cumprimento dos mandados de sustação definitiva de protesto ou de seu cancelamento fica condicionado ao pagamento prévio, exceto se for caso de justiça gratuita, tá, ou numa ordem expressa ou constando que é beneficiário no próprio processo. E ausente menção de justiça gratuita e não sendo feito o pagamento, né, nesse caso, o mandado será devolvido sem cumprimento, caso não recolhidos os emolumentos e com observação da regra, né, do envio desse ofício eletrônico por meio do endereço ali com o número do processo sempre no assunto, tá? Muito cuidado com isso. Os mandados de sustação de protesto, se apresentados pelo tabelião depois de protestado o título, ou seja, a sustação ela visa interromper o processo de protesto, tá? Aquele procedimentinho do tríduo dos 3 dias. Porém, pode acontecer do mandado chegar depois de protestado. Então, nesse caso, o que o tabelião vai ter que fazer? É o que o item diz para nós aqui, o 64. Ele vai receber isso, né, sustando os efeitos do protesto, ou seja, ele vai vedar a expedição de certidões, exceto se no mandado tiver uma menção expressa de que, se recebido após, né, o protesto já efetivado, não é para converter em suspensão dos efeitos. Tá, então, se vier expressamente isso, né, indicado pelo juiz, ele não vai poder fazer esse procedimento. Porém, na omissão, ele converte em suspensão dos efeitos. Recebida a ordem judicial de sustação de protesto, ou sua revogação, sustação definitiva, suspensão dos efeitos do protesto ou da sua revogação, ou ainda o cancelamento do título, não há necessidade de comunicar o juízo competente sobre o cumprimento, ressalvada a hipótese, né, lá do artigo 64, se por qualquer motivo a ordem não pôde ser cumprida. Ok? Feito isso, então, né, nós encerramos essa pequena revisada aqui acerca de desistência e sustação do protesto. Ok, pessoal? Até a próxima aula.